Nesta aula, dando continuidade à aula anterior sobre a vírgula, parte 3b nesta. Então, quem não assistiu, a parte A são os fundamentos da vírgula. Nesta aula, nós vamos falar sobre 3 situações do emprego da vírgula. Aí na aula posterior, nós vamos continuar a falar de outras situações do emprego da vírgula. Essa frase foi retirada de um artigo publicado no jornal online É o País. Depois no canal eu vou colocar a referência para vocês. Depois quem quiser, procure o artigo para poder se situar melhor. Então tem essa frase aqui no artigo. Os professores, as famílias e as crianças não são perfeitas. Esse artigo ele fala da dificuldade das escolas e dos professores em função das aulas que agora são ministradas pelo meio virtual. Então repare essa frase. Primeira situação de uso da vírgula. Na aula anterior, nós usamos um artifício didático que foi criado pelo linguista Celso Pedro Luft, que ele fala que toda frase pode conter 4 casas. Casa 1 é o sujeito, casa 2 é o verbo, casa 3 é o complemento do verbo e casa 4 são as circunstâncias. Então, nesta frase, os professores, as famílias e as crianças não são perfeitas. Qual que é o sujeito da frase? Então, são aqui, o verbo concorda com o sujeito. Os professores, as famílias e as crianças. Então, esse termo sujeito é a casa 1. Dentro desse termo, nós vimos que tem uma vírgula aqui, separando professores de famílias. Então, dentro desse termo, que é o sujeito, é importante nós verificarmos, uma noção importante é a noção núcleo. Então, dentro desse termo, nós temos 3 núcleos. Professor, núcleo A, famílias, núcleo B, crianças, núcleo C. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante dentro de um termo. Então, reparem, entre o núcleo A e o núcleo B, foi usada uma vírgula. Entre o núcleo B e o núcleo C, não apareceu a vírgula. Por quê? Apareceu a palavra I, que é um conector, um elemento de ligação entre o núcleo B e o núcleo C. Então essa é a primeira situação do emprego da vírgula. Para separar termos que têm a mesma função. Então, todos esses núcleos aqui, eles têm a mesma função. Eles fazem parte de quê? Do sujeito. Entre o núcleo A e o núcleo B, para separar os dois, foi usada a vírgula. Entre o núcleo B e o núcleo C, poderia ser usada a vírgula? Poderia. Então, se nós tirarmos o I, do lugar do I, nós podemos usar a vírgula. Então, como no texto original aí do artigo apareceu o I, como tem o I, não cabe a vírgula. Então, essa é a primeira situação do emprego da vírgula. Que ela serve para quê? Separar termos que têm a mesma função. Todos aqui têm a mesma função. Todos eles o quê? São sujeito. Falamos da primeira situação. Agora a segunda situação de uso da vírgula. Essa frase também é retirada do artigo. Aliás, fazendo um parêntese aqui, na hora que vocês forem assistir às aulas, é importante, pega um caderno e vai anotando
e depois, se tiver alguma dúvida, você volta no vídeo aí, na parte em que você se esqueceu de alguma noção. Essa segunda situação explica Heloísa Morel, vírgula, diretora do Instituto. Essa segunda situação, a vírgula é usada para isolar termos explicativos. Então, reparem aqui, nessa frase, que esse termo, diretora do Instituto, o objetivo dele é explicar quem que é essa pessoa, Heloísa Morel. Ela é o quê? Diretora do Instituto. Então, a função desse termo é de explicar quem é a pessoa Heloísa Morel. Esse termo explicativo, na gramática, ele tem um nome que se chama aposto. Então, repare aqui a origem, né, da palavra aposto. O a deriva do latim. O ad significa junto de. O ad aqui é junto de. Então, aposto significa o quê? É um termo colocado junto de outro com o objetivo de explicar, de esclarecer aquele outro termo. Então, a vírgula aqui foi usada, segundo a situação, para quê? Para isolar termos explicativos. Quer dizer, um termo que vai explicar um termo anterior. Então, nós vamos falar agora da terceira situação do emprego da vírgula. Repare essa frase. Eu vou ao supermercado no dia 20 de maio de 2020. Como nós falamos na primeira aula sobre a vírgula, sobre os fundamentos, aquela noção muito importante, uma noção que é passada pelo linguista Celso Pedro-Luft. Em toda frase nós podemos ter 4 casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. A casa 1 é o sujeito da frase, concorda com o verbo, vou, sujeito eu. Casa 2 é o verbo. A casa 3 é o complemento do verbo. E a casa 4, ela expressa o quê? Uma circunstância. No caso ali, a circunstância é de tempo. Vou ao supermercado. Em qual tempo? Dia 20 de maio de 2020. Então a vírgula foi usada aqui antes da casa 4. Essa vírgula é obrigatória para separar termos circunstanciais extensos. O que é um termo extenso para a gramática da língua portuguesa? Quando esse termo ele tiver mais de 3 palavras. Se tiver mais de 3 palavras, essa casa 4, né, ou esse termo que expressa a circunstância, a vírgula será obrigatória você colocar. Então repare aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, além do numeral ali. Então, o termo ali é de grande extensão, a vírgula é obrigatória. É importante dizer que essa casa 4, que expressa uma circunstância, ela pode aparecer em qualquer lugar da frase. Então eu poderia começar essa frase, em vez de colocar no final, colocar no início. No dia 20 de maio de 2020, eu vou ao supermercado. Então, se esse termo aparecer no início da frase, você coloca uma vírgula depois dele. Se aparecer no meio da frase, eu vou, no dia 20 de maio de 2020, aí tem que colocar 2 vírgulas. Eu vou, vírgula.
no dia 20 de maio de 2020, vírgula, ao supermercado, ponto final. Então, no caso da casa 4, a vírgula vai ser obrigatória se esse termo for extenso. O que é extensão aí? Quantas palavras? Se tiver mais de 3, ela é obrigatória, independente do lugar onde ele aparecer na frase. Se for menos de 3 palavras, a vírgula é facultativa. Exemplo, eu vou ao supermercado hoje. Então, a circunstância aí eu só tenho uma palavra. A vírgula é facultativa, eu posso usar ou não. Eu vou ao supermercado, vírgula, hoje. Eu posso usar como posso não usar. Porque é um termo de menor extensão, menos de 3 palavras, só tem uma palavra. Então, nesta aula, nós falamos de 3 situações do emprego da vírgula. Na próxima aula, nós vamos falar de outras situações em que se emprega a vírgula.